Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais uma noite de louvor, adoração. Nosso culto tá começando e a gente tem um monte de recado para dar para você hoje, não é mesmo, Gabi? É verdade, João. E aí, meu irmão, você tá com muita saudade da igreja? Porque eu tô morrendo de saudade de todos vocês. E olha só, todos os dias nós temos devocional com o pastor Robson, certo? Além de estar mandando via WhatsApp, nós também temos um link que ele está enviando para você. E você pode acessar os outros devocionais todos os dias, qualquer momento que você quiser voltar, dar uma olhadinha, conferir. E é o seu momento de meditar, o momento de você estar com a sua família, o momento de você se concentrar, de buscar a Deus, ler a palavra, estar com a sua família, no trabalho, aonde você estiver. Esse é o seu momento. Não deixe de participar lá no link. E toda quarta, às 19h30, nós temos o nosso culto online. Às 19h30 você vai acessar junto com a sua família, se reúne na sala onde você estiver, junto com a sua família. É um momento de celebrar com o Senhor, ouvir a palavra e estar de bem com a vida. Faça da sua casa a igreja. Reúne seu pai, sua esposa, seu filho, neto, tia, toda a família, quem estiver aí, para participar junto com a gente desse momento. Todas as quartas às 19h30. Não fique de fora. Toda quarta após o culto, a gente tem às 21 horas o nosso encontro de discipulado dos jovens lá no Zoom. Se você ainda não está participando, entre em contato comigo, com a Rebeca, pelo Instagram ou pelo WhatsApp, que a gente vai te dar o link para você conseguir participar desse momento incrível que é de aprender mais o Senhor junto com a nossa galera. Atenção! Se você, meu irmão, quer fazer alguma doação de alimentos, a igreja está aberta. Ô Gabi, qual horário que a igreja está aberta? Quais os dias? A igreja está aberta todos os dias, das 14h30 às 18h30. Você pode fazer sua doação de alimento, porque a gente faz cestas básicas para doar para as famílias que estão sempre precisando. A gente já fazia esse trabalho aqui na igreja. E também para outras famílias que estão passando nesse momento de pandemia por necessidades. Então, se você tiver como, se você puder ajudar, venha para a igreja todos os dias, ou pede para alguém trazer, se você não puder sair de casa, para um sobrinho, um filho, para poder trazer esse alimento, porque é muito útil, ajuda bastante, tá bom? Muito obrigada! Todo sábado você tem um encontro marcado com a gente no @IBF Juventude, na nossa live do Connect, às 8 da noite, e eu tô esperando você lá pra gente conversar, bater um papo, falar sobre temas relevantes, sobre o que tá acontecendo agora e ouvir um pouco daquilo que Deus tem falado no nosso coração pra ministrar a você. Então espalha pros seus amigos, sábado, 8 da noite, live do Connect, eu espero ver você lá. Domingo de manhã. Domingo de manhã nós temos Escola Bíblica, às 9 da manhã, com o pastor Robson e o irmão Cláudio, ao vivo no Facebook. Você pode tirar todas as suas dúvidas, tá legal? Todo domingo à noite, no YouTube e no Facebook, a partir das 19 horas, nós estamos esperando você para o nosso culto de domingo online. É um momento onde nós estamos aqui para receber da palavra de Deus, para a gente viver um tempo de louvor. Então já programa aí na sua agenda, já se inscreve no nosso canal, já acessa a nossa página do Facebook, porque todo domingo, às 19 horas, a gente espera você para o nosso culto online. E atenção, não fique de fora das nossas redes sociais. Nós temos Instagram, Facebook e YouTube para você ficar conectado com a igreja o tempo todo. Chegou o momento de você se preparar, chamar toda a sua família, reunir todo mundo aí diante do sofá, na TV, no tablet, no celular, sabe? Conecta o seu coração com aquilo que Deus tem para liberar essa noite através das nossas vidas, através do louvor, através da palavra. E aí, no momento de louvor, louve. No momento de ministração, ore, se concentre. Pegue a sua família, das mãos, na sala, onde vocês estiverem. Faça um momento de comunhão com Deus. Faça da sua sala, a sua casa, a igreja. Verdade, João? É isso mesmo. Tenha um bom culto. Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais um culto. Estamos muito felizes de receber você aqui. Queria que você colocasse o seu coração, a sua expectativa, sabe? Nós não podemos te dar nada, a gente está aqui para fazer culto a Deus, assim como você está aí na sua casa agora. Então conecte-se, coloque a sua mente, coloque o seu coração em Jesus. Creia, sabe? Se você construir o seu fundamento, se você construir a sua vida, se você construir aquilo que Deus tem dado para você, nele, com certeza, no dia mau, sabe, no dia que vierem as tempestades, no meio de uma pandemia, você não vai ser abalado, porque Ele é uma rocha inabalável. Se você crê nisso, aí na sua casa, aí no seu lugar, comece a levantar as suas mãos, colocar o seu coração diante do Senhor. Te amamos, te amamos, te amamos. Digno dessa canção, só Tu és Senhor.
oh, eu sou teu. Você pode dizer: nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus, oh, eu sou teu, oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, me mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Enche-nos com teu amor. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus, oh, eu sou teu, oh, eu sou teu. Vamos dizer: Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir a minha vida em ti. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento e eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado e a minha casa está firmada em uma rocha que jamais se abalará. Meu coração está apegado na revelação de quem tu és, de quem tu és, de quem tu és, de quem tu és, de quem tu és. Firmada em uma rocha que jamais se abalará. Meu coração está apegado à revelação de quem tu és. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és o meu fundamento e eu vou confiar somente em ti. Não vou ser profetizamos no meio do caos.
da crise econômica, do desemprego, declaramos: nós não seremos abalados, nós não seremos abalados, nós não seremos abalados. Se você pode, Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero convidar a você aí, do outro lado da tela, online. Vamos fazer esse ato profético e simbólico diante do Senhor essa noite. Se você pudesse colocar de joelhos aí na sua casa, junto com a sua família. Talvez, diante do cenário que o país está vivendo, diante dessa doença que tem assolado tantas pessoas, o seu coração tem estado com medo, o seu coração tem chorado, o seu coração tem se desesperado com a crise financeira que é iminente, com o caos na saúde, com o contágio crescendo. Mas, Espírito Santo, cada casa onde tem alguém prostrado diante do seu altar agora, nós declaramos provisão do alto. Nós declaramos: Tu és o bom pastor. O bom pastor, o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Ele leva-me, Ele me guia mansamente às águas de descanso. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Não duvide, não duvide, não duvide, creia, creia, creia. Que a esperança do Senhor encontre os corações, que a provisão do Senhor encontre os corações, pois Tu és aquele que nunca falhou, Tu és aquele que nunca me deixou, Tu és. Ele passa comigo em meio ao fogo, Ele me passa pelas águas, Ele passa em meio aos leões. Mas Ele promete: eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Ora, as aflições virão, mas tenham bom ânimo, eu venci, e em mim vocês também vão vencer. Vocês também vão vencer. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, para sempre, para sempre. Vai entrando em cada casa, amado. Eu vou dizer: a minha casa está firmada em uma rocha que jamais
abalará. Meu coração está apegado à revelação de quem tu és, Jesus. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar. Erguemos nossas vozes para dizer: pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Declare isso. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só em meio às circunstâncias você nasceu. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar, não importa, não importa. Você nasceu para adorar, você nasceu para adorar, e não importa, e não importa. Você nasceu para adorar, você nasceu para adorar, e não importa as circunstâncias, Ele está com você, Ele está com você, Ele está aí com você, está aí com você. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Receba o sopro do Espírito Santo no seu coração, na sua casa. Seja cheio dele, transborde dele. Aleluia. Graça e paz, povo de Deus. É mais um culto de domingo, onde nós vamos aprender um pouco mais do Senhor. Eu tenho certeza que neste culto de hoje o Senhor vai falar contigo poderosamente. Deus, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu creio que nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, a gente fica com muitos porquês, muitos porquês, mas Deus, Ele é o Deus que Ele traz resposta naquilo que Ele quer trazer. Nem tudo Deus vai trazer resposta para mim, nem para você. Então tá bom? Mas antes vamos orar, vamos falar com o papai. Baixa aí a tua cabeça aí no teu lugar e vamos falar com Ele. Querido Deus e eterno Senhor, o Senhor é um Deus que tem todas as coisas sob controle, Pai. E esta noite, Deus querido, eu quero, Deus amado, invocar a tua presença, Deus. Que o teu Espírito Santo possa, Deus querido, entrar em cada lar, em cada casa, Senhor amado, invadir cada família, cada coração. Que haja paz, ó Senhor querido, nesta casa, que haja paz, ó Senhor amado, neste lar. Que tudo, Deus querido, que venhamos a fazer, venha a glorificar o teu santo e glorioso nome, Senhor. Pertencemos a ti, sabemos, Deus amado, que a marca do sangue do Cordeiro é sobre nossas vidas, é sobre nossa casa e sobre nossa família. Tu és lindo, tu és maravilhoso, meu Deus. Ser conosco, em nome de Jesus. Amém, querido?
a gente fica, às vezes, se perguntando por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Eu já ministrei sobre isso, eu já falei, por que coisas acontecem, por que a gente não tem resposta para todas as coisas. Essa semana a gente teve aí a morte de uma serva do Senhor, uma cantora gospel, né? Onde uma pessoa que louvava a Deus, uma pessoa que glorificava o nome do Senhor, né? E em um tempo onde se pregado em todas as igrejas, inclusive nessa, que o Senhor é um Deus que protege, o Senhor é um Deus que guarda, o Senhor é um Deus que traz. Mas e aí um vírus pega uma pessoa de Deus e mata uma pessoa de Deus, e a gente fica sem saber como, por que coisas acontecem. Também a tia da pastora Mara também está em São Paulo em um estado grave, e já fazem 16 dias, 16 não, 20 dias já, 20 dias, e aí a gente fica perguntando, poxa, por que coisas assim acontecem? Hoje, eu recebi uma mensagem, sabe, uma notícia de que um irmão de consideração, de criação nosso, morreu também por causa desse vírus, por causa da Covid-19, ou seja, pessoas pelo qual nós estamos orando, pessoas pelo qual nós estamos pedindo para que Deus guarde, para que Deus coloque as suas mãos poderosas e livre de todo mal. De repente a gente recebe a notícia de que a pessoa foi acometida pelo mal que nós estávamos orando, que não viesse sobre ela. E aí a gente fica pensando, Deus, mas por quê? Por que coisas desse jeito acontecem? Querido, primeira coisa que nós precisamos ter em mente e convicto, em mente não, em alma, em corpo e em espírito convicto, é que nós precisamos conhecer a Deus. A própria palavra diz, conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Por quê? É muito importante conhecer a Deus e não apenas aquilo que Deus promete, porque assim, conhecer a Deus, o Deus que nós servimos é uma coisa, conhecer aquilo que Ele prometeu é outra coisa. Quem conhece apenas as promessas, não pode dizer que conhece a Deus, ele conhece apenas as promessas de Deus. Então assim, é muito importante conhecer a Deus, e não apenas as suas promessas. Por quê, pastor? Porque tem coisas que acontecem em nossas vidas que vão de encontro à promessa, que se chocam com a promessa. E se nós não conhecemos a Deus, a gente fica se perguntando, a gente fica, por que Deus? Se o Senhor prometeu, por que Deus? Por que Deus? A gente coloca em xeque a palavra, a gente coloca em xeque o amor de Deus, a gente coloca em xeque o agir de Deus sobre nossas vidas, tudo isso porque nós conhecemos apenas as promessas e nós não conhecemos ao Deus Todo-Poderoso. Então, tem coisas que irão acontecer na minha vida, na sua vida, que vão de encontro àquilo que Ele prometeu. Tem coisas que acontecem na nossa vida que vai de encontro àquilo que a gente pensava de Deus. Olha só, coisas que acontecem comigo que vão de encontro àquilo que eu achava que Deus era, daquilo que eu pensava que Deus era, e quando eu não conheço Deus, essas coisas vêm e acontecem comigo, a mente da gente buga, a gente fica pensando, a gente fica sem entender, nós ficamos sem resposta, nós ficamos revoltados, nós ficamos com a fé extremamente abalada. Tem uma história de um caso de uma família cristã, na verdade são dois casos. No ano passado, uma família cristã lá de Uberlândia, parente, né, conhecido de primos nossos que moram lá, estavam saindo de férias e em um cruzamento o carro bateu, matou a filha mais velha, uma serva do Senhor, levita, e ficou todo mundo perplexo, inclusive nós aqui. Passou até num jornal nacional, e a gente ficou pensando, poxa, uma família que estava dedicada à obra, que
louvava a Deus, saiu em um momento de férias e acontece isso e uma pessoa vem a óbito. Tem um caso também de outra família cristã em que a mãe ia no banco de trás do carro amamentando a sua filhinha e de repente o carro entra em um acidente, né? Se envolve em um acidente e no momento da colisão a bebê é arrancada das mãos da mãe que estava ali amamentando e é arremessada violentamente contra o para-brisa e morre imediatamente. A mãe, ela entra em coma e fica no hospital. E a mãe está em coma e ela não sabe ainda que a sua filhinha morreu. E ela vai acordar um dia, e quando ela acordar, ela vai saber que a sua única filha está morta. E no momento que uma pessoa recebe uma notícia dessa, vai saber o que passa pela cabeça, vai saber o que é que passa no coração de uma pessoa dessa, quando recebe uma notícia terrível dessa, como muitas pessoas estão recebendo notícias terríveis, como eu hoje recebi uma notícia terrível. E então, como eu posso permanecer firme na presença de Deus, diante de tantas notícias terríveis? Como é que eu posso me manter na presença de Deus, confiando no seu amor, confiando nas suas promessas, confiando no seu cuidado, confiando no seu zelo, se coisas terríveis estão acontecendo comigo? Eu quero que você entenda isso. Paulo, em momento de adoração a Deus, o apóstolo Paulo, ele escreve em Romanos 11:33, abra sua Bíblia, vamos ler Romanos 11:33, diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem deu conselhos para Deus? Ou quem lhe deu primeiro a ele? Ou seja, quem deu algo primeiro para Deus, para que ele seja recompensado? Alguém já deu algo para que Deus fosse recompensado primeiro, antes que Deus tenha dado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas. Paulo é um homem que no Novo Testamento é o homem mais sábio. O homem mais sábio do Novo Testamento chama-se Paulo. E ele é sábio. Paulo ele era um filósofo. Paulo ele foi criado aos pés de Gamaliel. Paulo foi aluno de Gamaliel, um homem inteligentíssimo, um mestre. Paulo se torna também um mestre, e esse mestre Paulo, ele está dizendo: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus pensamentos. Paulo é aquele cara, aquele sábio que diz assim: todo o meu conhecimento diante daquilo que Deus é, todo o meu conhecimento diante da sabedoria de Deus, eu considero como esterco, eu considero como fezes, eu considero como dejetos. Então, aqui, Paulo ele está falando do tamanho do seu Deus. Paulo ele está falando do tamanho do Deus que ele serve. Paulo ele está tentando analisar a profundidade das riquezas de Deus e tentando entender os caminhos pelos quais Deus trilha. E aí, depois de tanto refletir, depois de tanto pensar, Paulo não consegue explicar Deus, e Paulo vai e diz assim: quem pode? Quem consegue? Paulo foi aquele cara que, eu já falei sobre isso, ele foi levado ao terceiro céu, e lá no céu Paulo viu coisas indizíveis, coisas que ele, sendo sábio, ele sabendo colocar bem as palavras e cheio do Espírito Santo de Deus, coisas que Paulo ele olhou e ele falou assim: eu não consigo entender, eu não consigo dizer, eu não consigo descrever isso. Paulo foi aquele cara que ele teve experiências profundas com Deus, que até o seu manto, até o seu lenço curava. Paulo era o cara que ele expulsava demônios. Paulo foi o cara que viu o trono de Deus, ele foi até lá. Paulo expulsava demônio, Paulo ele expulsava espíritos enganadores. Paulo era aquele cara em que
os demônios, disse: eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, e disse para aqueles que, entre aspas, faziam a mesma obra, na cabeça deles faziam a mesma obra que Paulo fazia, mas não conhecia Paulo, não conhecia Deus. Mas os demônios disseram: sei quem é Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Então, quando um demônio diz: eu sei quem é Paulo, ele está querendo dizer: eu respeito esse cara. Um demônio, meu amado, esse é Paulo. É como se o próprio demônio ele dissesse: eu sei quem é Jesus, tem autoridade sobre mim. Eu sei quem é Paulo, tem autoridade sobre mim. E quem são vocês? Esse Paulo, esse mesmo Paulo, que viu coisas indizíveis, que foi até o terceiro céu, esse mesmo Paulo que era respeitado e conhecido no céu, respeitado e conhecido no inferno, esse mesmo Paulo, ele diz: Senhor, embora eu tenha estado no terceiro céu, e onde está o teu trono, os teus caminhos são inescrutáveis, os teus caminhos são insondáveis, os teus caminhos são, eu posso dizer assim, impensáveis, porque Deus, eu costumo falar que Deus ele anda sempre na contramão. Quando a gente pensa que Deus está indo por aqui, que Deus, ou que Ele vem por aqui, Ele vem por aqui. Por quê? Porque os caminhos do Senhor a gente não pode sondar. Uma coisa eu tenho certeza e uma coisa eu sei: tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus faz é agradável. E eu só consigo permanecer firme diante de tantas incongruências minhas, em pensamentos meus, em achismos meus. Eu só consigo permanecer firme dizendo: toda honra a Ti, toda glória a Ti, se eu conheço a Deus de fato e de verdade. Mas se eu conheço apenas as Suas promessas, na primeira vez que a promessa dele não se cumprir na minha vida, eu me decepciono e acho que Ele não é aquele cara que Ele disse que é em Sua palavra. Amém? Você está conseguindo entender? Então aqui Paulo ele está dizendo que nós somos irremediavelmente limitados. Paulo ele está dizendo que ele está dizendo: olha, eu sou incompetente, eu sou limitado quando o assunto é Deus. Quando o assunto é o Senhor, eu não sei nada. O que é que Paulo ele está aqui dizendo, gente? Que a gente nunca terá respostas para tudo. Você não terá resposta nunca para tudo, não aqui nesta terra. Para certas questões da nossa vida, a gente só vai ter resposta quando nós chegarmos lá na frente de Deus e diante dele, é que os nossos olhos serão completamente, totalmente abertos, e então nós vamos ter resposta para tudo. Paulo, ele está dizendo: eu não tenho resposta para tudo. Paulo, ele está dizendo: você não tem resposta para tudo e jamais terá. Ele foi ao terceiro céu, e nós? Então, no caso, vamos pegar o exemplo que eu falei, da mãe que estava serva do Senhor, que estava amamentando a sua filhinha. Imagine você comigo, a mãe, naquele momento, amamentando a sua filhinha, olhando para a sua filhinha e agradecendo a Deus pela bênção da filha. A palavra de Deus fala que os filhos são bênção. Imagine você, a mãe, vamos conjecturar, naquele exato momento ali, ela amamentando a sua bebezinha, e de repente ela vê a sua filha sendo tomada bruscamente dos seus braços e se estatalar no para-brisa de um carro e morre. Então, no caso dessa mãe, resposta é o que a gente queria ter para ela. No caso dessa mãe, em um acidente como esse, se alguém viesse do céu e dissesse assim: mãe, aconteceu isso com a sua filha por causa disso, a resposta não iria trazer a criança de volta, mas a resposta com certeza traria um consolo para essa mãe. Tem uma pastora que eu pedi oração, ela é da nossa convenção, que essa semana chegou outra notícia que o estado dela é gravíssimo, está com câncer, que já foi desenganada pelo médico, e agora só um milagre de Deus. Uma mulher de Deus, uma mulher que nós conhecemos, respeitada em nossa convenção por todas, como uma mulher, uma serva de Deus, uma mulher que abre igrejas,
pastora de pastores. Eu, quando estive no Rio Grande do Sul, eu tive a honra de ministrar em uma das igrejas, em uma das congregações que fazia parte da igreja dessa pastora. E de repente, essa semana a gente recebe a notícia no grupo dos pastores: ore porque está desenganada, o câncer já tomou tudo e vai morrer. E são os porquês que nós não vamos ter nunca resposta. E se não conhecermos a Deus, a gente não permanece. Eu quero que você entenda isso. Qual é a tua motivação em servir Deus? Qual é a tua motivação em estar na presença de Deus? Você serve Deus porque você tem medo do inferno? Você serve Deus porque Ele te fez promessas? Ou você serve a Deus porque Ele é Deus? Olha a diferença que é na motivação. Ele é. E porque Ele é, eu o adoro. Então, por que está com câncer? São perguntas. Por que foi atropelado e morreu? Por que na minha vida? Eu que ando fazendo tudo certo, eu que procuro andar certo, e há uma promessa que diz: praga nenhuma chegará na minha tenda, praga nenhuma chegará na minha vida, praga nenhuma chegará na minha casa. Por que na minha vida? Por que na minha família? Por que no meu filho? Por que? Os porquês. E o pior, meu amado, é a ausência da resposta. A falta de resposta é mais angustiante do que o problema em si. Eu vou te dar um exemplo, e eu creio que você tem visto aí nos noticiários, pessoas, essa semana mesmo, teve um caso de uma família que estava protestando em frente a um hospital. Por quê? Porque o parente dele, não sei se foi o pai ou se foi a mãe, eu não me lembro, morreu de Covid-19. E no momento em que a família foi buscar o corpo, já estava morto. A notícia ruim já veio, estava morto. Quando foram buscar o corpo não estava lá, o corpo era de outra pessoa. E o corpo da mãe foi enterrado por outra família, e ninguém sabe, estava todo mundo, o hospital procurando onde que foi enterrado. A família fazendo protesto com outras pessoas na frente do hospital, querendo saber onde está o corpo, o porquê, por que trocaram, ou seja, a vida já não tinha mais. Então, a falta de resposta é mais angustiante do que o problema em si. Perceba que o problema maior seria o que? Morreu de coronavírus, matou. Enquanto estava viva, havia esperança. Então os pedidos, as preces, as orações, era para que não morresse. Veio uma péssima notícia: morreu. Só que quando vai buscar o corpo, não está lá. E aí a falta de resposta se torna mais angustiante na vida daquela família do que a morte, enfim, daquele ente querido. Por que coisas como essas acontecem com a gente? Paulo, ele está dizendo: nós não temos resposta para tudo. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9 diz assim: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Em parte conhecemos. Paulo está dizendo: nós o conhecemos em parte e não totalmente. E na outra parte a gente profetiza: conhecerei, prosseguir em conhecer, mas na totalidade aqui não dá. Eu nem sei se lá, porque Deus, ele é infinitamente, Deus, ele é infinito. Ninguém consegue conhecer Deus, ninguém explica Deus. Então, Paulo diz: conheça-o em parte e profetize em outra parte. Nós não temos resposta para tudo, nós somos limitados, e é por isso que Deus se fez acessível, e é por isso que Cristo veio, se fez carne no meio, para que a gente pudesse conhecê-lo em parte. Romanos 12, primeiro diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não sede
não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, ele está dizendo que é impossível experimentar a vontade de Deus que Ele tem sobre nós, sem conhecermos a Deus em sua totalidade, a vontade de Deus que tem aquilo que Ele tem, os pensamentos de Deus. O próprio Deus diz: eis que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Por que Deus se fez carne então e habitou entre nós? Por que, meu amado? Deus se fez carne e habitou entre nós para nos mostrar um caminho, e esse caminho, mostrado por Ele, pudéssemos experimentar as dores das quais nós nunca teríamos resposta. Eu vou repetir. Porque que Cristo se fez carne? Para nos mostrar o caminho, e nesse caminho mostrado por Ele, pudéssemos experimentar dores que jamais teríamos resposta e permanecermos firmes. Dores que, por serem injustificáveis, dores que são capazes de nos matar antes que a morte chegue, dores que têm a capacidade de roubar de nós a vontade de acordar amanhã. Então, Cristo veio para que pudéssemos passar por todas essas coisas, sem resposta, e ainda assim permanecer firme em sua presença. O que se diz para uma mãe dessa que perdeu o seu filho bruscamente? O que o pastor dela tem para poder dizer para ela? Nada. Não existe, não tem palavras de consolo para uma mãe dessa. A gente só precisa estar ali presente, a gente só precisa estar lá. Por quê? Porque não tem o que dizer. Então Deus se fez carne, e não só se fez carne, Ele escolheu ser pai. Ele escolheu. Ele se fez carne para que pudéssemos conhecer, para nos mostrar o caminho, e para que possamos nos fortalecer nele, no conhecimento dele, conhecendo a Ele, para passarmos por dores que não teríamos resposta, e também para que pudéssemos ser filhos dele. E por causa disso, hoje nós temos experiências com Ele, porque hoje nós temos direito. Lembra da pregação passada, da terceira pregação passada? Hoje nós somos filhos, hoje nós temos direito à herança, hoje a tudo que temos, hoje a nossa riqueza não está aqui, a nossa riqueza está lá. Hoje tudo que temos vem do Pai das luzes. Hoje cemitério para a gente não quer dizer nada. Cemitério não é motivo de medo para quem é do Senhor. A morte não tem poder sobre aquele que é do Senhor, porque aquele que é filho de papai já tem vida garantida no Pai. Então, vida eterna, querido. Você sabe o que é isso? Eu costumo brincar com o João Felipe. Ele fala assim: pai, como que vai ser lá no céu? Bom, Paulo foi lá e viu coisas indizíveis, e o que dizer para uma criança de forma que ela entenda? E eu costumo brincar com ele. Eu falo assim: filho, imagine a gente no céu. Aí a gente pensa assim: Saturno, bora para Saturno, bora. Aí, um abrir e fechar de olho, a gente está lá em Saturno, conhecendo Saturno. Ele diz: eita, vai ser massa. Então é isso, conhecer Deus é você. A própria palavra diz que nós vamos reinar juntamente com Ele. E Deus, Ele nos dá capacidade de suportar momentos como momentos dessa mãe. Por quê, pastor? Porque Jesus se fez carne. Deus, e porque Jesus se fez carne, Deus conhece a dor da perda. Porque quando Jesus estava na cruz, o pai viu o filho morrendo, o pai perdeu o filho crucificado. Deus conhece a dor da perda. Jesus conhece a dor que nós sentimos. Jesus conhece também a dor da perda, e por causa desse Deus maravilhoso, lindo, soberano, eterno, mesmo sem resposta, Ele nos força, Ele nos apoia, Ele nos habilita, Ele nos fortifica, Ele nos dá força para suportar
algumas agruras da vida, algumas agruras, algumas dores, algumas perdas, algo que vem sobre nós e que a gente possa permanecer. Deus é maravilhoso. Deus nos deu o dom da fé. A fé que nós temos hoje nele, mesmo diante de tantas dores, isso é um dom, e um dom que veio de Deus. Pastor, o que é fé? Fé é certeza, e é por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem certeza é impossível agradar a Deus. Sem certeza daquilo que Ele é, sem certeza da sua grandeza, é impossível agradar a Deus. Fé é a certeza, mesmo sem lógica. Nós costumamos usar sempre lógica em tudo. Nós costumamos pensar tudo pela lógica humana. E a fé é uma certeza sem lógica, mesmo sem a lógica. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, querido, mas eu sei que o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve é Senhor, e Ele tem tudo sob controle. Eu não sei o que é que está acontecendo na tua vida, mas eu sei que Deus, que Ele continua sendo bom. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas eu sei que Ele dá a capacidade para você suportar. Então se apegue a esse Deus lindo e maravilhoso. Querido, eu não sei o que é que você está passando aqui nesse exato momento, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de incerteza, nesse tempo de medo, e talvez você esteja aí, nesse culto, procurando resposta, esperando por uma resposta, e que talvez essa resposta nem venha, mas é assim, conheça o teu Deus, sabe, aquele momento em que a gente quer que Deus dê um sinal, sabe, aquele momento que você quer que Deus fale com você, Senhor, fale comigo, nem que seja em sonho, fale comigo, Deus, de alguma forma, mas me dê resposta. Deus, não fique calado sobre isso, isso nos dá angústia, mas deixa eu te dar uma notícia boa. O teu Deus, Ele sabe o que está fazendo. Deus sabe aquilo que Ele está fazendo. Eu não sei o que você passa, mas eu sei, por conhecer a Deus, que Ele sabe o que Ele está fazendo na sua vida, e tudo que Ele faz, como eu disse no princípio dessa palavra, tudo que Ele faz é bom, tudo que Ele faz é perfeito, e tudo que Ele faz é agradável, ainda que naquele momento não tenha lógica para mim, ainda que naquele momento não tenha resposta para mim, mas eu sei que o teu Deus sabe tudo que Ele está fazendo. Amém, glória a Deus. O teu Deus tem tudo sob controle. Se Ele se fez carne, Ele sabe aquilo que você está sentindo. Se Ele se fez carne, Ele sabe do teu sofrimento. Ele não Ele diz mesmo na sua palavra que Ele é um Deus de perto. Nós não servimos a um Deus de longe, nós servimos a um Deus de perto. Ele é um Deus juntinho, Ele é um Deus conosco, Ele é um Emanuel, Ele é um Deus presente. Então fé é a prova, mesmo sem comprovação. Eu vou tornar a repetir isso. Fé é a prova, mesmo sem comprovação. Olha que coisa maluca as coisas de Deus. Porque se eu tenho fé, eu não preciso mais de prova. Se eu tenho fé, eu não preciso que me prove nada. Eu não preciso que Deus me prove nada. Por quê? Porque eu creio. Se eu sei que vai acontecer, isso é fé. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de ciência. Eu não preciso de resposta. Eu não preciso de mais nada. Eu só preciso saber quem Ele é. Eu só preciso saber quem Deus é. Quando a gente sabe quem Ele é, a gente passa em paz. E isso é um mistério de Deus. Sabe que Ele diz assim, a minha paz eu vos dou, que a palavra de Deus diz que a paz de Deus excede todo entendimento. Isso é mistério. A paz de Deus, a fé, ela excede todo entendimento. E agora só é possível viver, meu querido, essa fé. Só é possível viver dessa fé quem experimentou Deus.
Só é possível viver desse jeito quem sabe quem é Deus. É impossível viver uma fé dessa para quem só se relaciona com Deus filosoficamente, teologicamente, religiosamente. A religião tem roubado muitas pessoas de Deus. É impossível viver dessa fé apenas em filosofia, apenas em teologia e apenas em religião. Ou nós experimentamos Deus em todo e no completo que Ele é, ou quando a dor chegar, nós vamos pirar, nós vamos endoidar, porque para suportar certas experiências da nossa vida, só tendo experiências com Deus, eu vou tornar a repetir, para suportar certas experiências que irão acontecer na nossa vida, na minha vida, eu só suporto se eu tiver experiência com Deus. Deus sabe o que Ele está fazendo, Deus sabe o que você está passando, Deus sabe qual é a profundidade do teu vale. Ele diz em sua palavra: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei. Não temas, porque Ele está contigo, Ele sabe de todas as coisas. Tudo vai ficar bem, tudo fica bem quando Deus está no negócio. Deus te dará a vitória, tenha certeza disso. A palavra de hoje é essa: não procure respostas, não faça como Jó fez, indagando, Deus por quê? E quando Deus trouxe resposta para Jó, Deus falou: aonde você estava quando eu criei todas as coisas? Aonde você estava? E aí Jó foi constrangido por Deus. Basta crermos que o nosso Redentor vive e que por fim se levantará ao nosso respeito. Basta crer que diante dessa pandemia, diante desse coronavírus, Ele diz em sua palavra: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas se tu for atingido, se você conhecer Deus, glória a Deus e aleluia, porque mesmo diante da morte, mesmo no meio do vale da sombra da morte, Ele continua sendo Deus, e a morte já foi vencida pelo nosso Senhor. Conhecer Deus é a melhor coisa que você e eu precisamos fazer para suportar todas as coisas, todas as dores, e as dores sem resposta. É muito fácil você falar: está passando por isso porque vive desse jeito. Mas como trazer resposta para uma mãe que perdeu o seu bebezinho? Uma família cristã. Então, só conhecendo a Deus, mergulhando no seu conhecimento, certo de que mesmo que venhamos ser assolados por qualquer dor, Deus te dará a vitória, Deus nos dará a vitória. Amém, querido? Fique com essa palavra, que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Baixe então a sua cabeça aí no seu lugar e vamos falar com Deus. Deus, muito obrigado, Senhor, por este culto. Deus, eu te louvo, Deus, por esta casa. Eu te louvo, Senhor amado, por essa família. Pai, eu já quero profetizar toda sorte de bênçãos sobre esta casa, sobre este lar. Deus, que esta família, Deus, a cada dia ela se firme mais em Ti. Eu repreendo, meu Deus, agora, no nome de Jesus, toda a influência maligna sobre esta casa, sobre filhos, sobre marido, sobre mulher, sobre pessoas. Cerca esta casa com os Teus anjos. Meu Deus, que a cura do Senhor alcance esta família, Senhor. Nenhum mal chegue, Deus, nesta casa. Deus, eu profetizo prosperidade sobre esta casa. Deus, eu profetizo, Deus, mantimento sobre esta casa. A fome não chegará nessa família. Meu Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa, Deus, guardar poderosamente esta família. Que eles tenham, Deus, uma semana, Deus, rica, Deus, de Tua presença, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, abrir, Deus, janelas dos céus e derramar bênção sobre, Deus, esta casa, esta família, Pai, mediante a fidelidade do Teu povo, Senhor. Tu és um Deus que nos constrange todos os dias com o Teu amor. Eu abençoo esta casa, eu abençoo esta família, em nome de Jesus. Querido, faça assim composição para você receber. Eu quero dar a bênção apostólica. Com o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo reine em tua vida, em nome de Jesus, desde hoje e para todo sempre. Você diz bem alto: amém, amém, glória a Deus, shalom, fique na paz e até quarta-feira, assim se Deus permitir.